Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, terça-feira, dia 2 de maio de 2023, Porção Diária do dia de hoje tem como título Jardim do Getsêmani, lugar de aprendizado, baseado na leitura bíblica no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 14 e o versículo de número 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Nesta passagem, nós vemos o Senhor Jesus passando um dos momentos mais angustiantes na sua trajetória enquanto ele pisou aqui nessa terra. Porque Jesus sabia que dali a alguns instantes seria preso, julgado, condenado, crucificado pelos judeus. E pelo fato da alma do Senhor Jesus Cristo está profundamente angustiada, ele se dirige até o jardim do Getsêmani para buscar a presença do Pai em oração. E é justamente nesse lugar de sofrimento que Jesus nos ensina como lidar com situações adversas e angustiantes que passamos em nossa caminhada. E a primeira coisa que eu aprendo com Jesus, quando nos deparamos com momentos de angústia, é nos achegarmos primeiramente ao nosso lugar secreto de oração. Aprendemos com Jesus que a prioridade na vida do crente, antes de se posicionar, se levantar para resolver qualquer situação e circunstância, antes de tudo, é joelho no chão e boca no pó. Quantas vezes já não nos frustramos, não nos decepcionamos por agirmos precipitadamente sem antes buscar a direção do Pai? E Jesus se mostrou um homem de oração, desde o início até o fim do seu ministério. E uma coisa vale a pena ressaltar: jamais nós vamos experimentar, compreender, entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem antes não levarmos uma vida contínua em oração. Porque é intimidade, em conexão com o Pai, que nós encontramos força, poder e graça para triunfarmos mediante os jardins dos Getsêmanis que enfrentamos em nossa trajetória cristã. É em conexão, intimidade com o Pai que Ele revela seus propósitos, seus caminhos, seus planos para as nossas vidas. E o Senhor Jesus, nesse momento de grande angústia, Ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou ao Getsêmani, para juntos clamarem e estarem em vigilância. Tanto que ele diz no versículo 34, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Tem situações difíceis e circunstâncias difíceis que enfrentamos em nossa caminhada, que precisamos da ajuda de companheiros intercessores que nos ajudem em oração. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, Ele mostrou o seu lado humano, nos deixando o exemplo que sozinho nós não vamos a lugar algum. E ao contrário de Jesus, nós somos seres humanos falhos, errantes, imperfeitos, e nós precisamos do nosso próximo, seja para um conselho, uma palavra amiga e principalmente que nos ajude em oração. O apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas, a qual ele escrevia às igrejas, quando ele finalizava, ele concluía clamando oração aos irmãos, aos companheiros de ministério, à igreja, para ele continuar firme, perseverando, lutando e labutando pela obra. E eu tenho a certeza que as orações da igreja surgiu efeito ao apóstolo Paulo, porque ele concluiu o bom combate, escrevendo sua última carta a Timóteo, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira
e guardei a fé. Por isso eu digo, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, não nos envergonhamos, nem nos intimidamos em nos humilharmos e pedimos em oração. Quando vemos o nosso barco sendo sacudido pelas grandes ondas, vai até seu companheiro, sua companheira, ei, ore por mim, sou carente das suas orações, ei, me ajuda em oração. É assim, nos humilhando, que Deus é poderoso para nos conceder vitória. E quando o Senhor Jesus já não estava suportando tamanha angústia, onde o seu suor se convergiu em gotas de sangue, ele se dirige ao Pai e diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. É o Senhor Jesus nos mostrando no jardim do Getsêmani que, independente do tamanho da dor e da angústia, não podemos deixar de confiar na soberana vontade de Deus. Porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, temos de entender, seja no vale, seja no monte, na prova ou na bonança, Deus sempre estará no controle da situação. Jesus se mostrou um filho obediente ao entregar a vontade do Pai. Afasta-te de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E é exatamente assim que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos de nos portar. Quando enfrentamos dias no jardim do Getsêmani, dias difíceis e angustiantes, naquele jardim era o Senhor nosso Deus moldando, aperfeiçoando o seu Filho, o preparando para a morte da cruz, para concluir a missão que lhe fora proposta aqui na terra. O Getsêmani, para mim e para você, não é para nos derrotar, mas sim sermos aperfeiçoados. E assim como Jesus, nós temos de entender e compreender que para experimentarmos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é necessário passarmos por processos. Por isso que através desse devocional, você possa alçar a sua voz nesse dia e dizer: Senhor, eis-me aqui a minha vida. Cumpra em mim não o meu, mas o teu querer. Oremos ao Senhor nesse instante. Amado Deus e bondoso Pai que estás nos céus, Senhor, diante a tua presença, eu rogo e suplico, nos ajuda a entender e compreender a tua soberana vontade para com as nossas vidas. Venhamos entendermos os processos que temos de passar, sem olhar para trás, sem retroceder, sem desistir, mas continuar firme mediante os jardins dos Getsêmanis que enfrentamos em nossa caminhada. Nos dê graça, nos dê força, nos dê poder do alto para suportar, sempre firmes e constantes e crentes que no momento certo nós há de cantarmos o cântico da vitória. É o que eu lhe peço, desde já, te agradecendo em nome de Jesus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.